Olá, magnífico dia, pessoas magníficas desse perfil, magnífica terça-feira. A minha voz continua daquele jeitinho por conta desse tempo frio. Aqui não tá dando descanso, mas enfim, vamos que vamos. Magnífico dia, amada Renata, seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente. Vamos nos preparar para fazermos uma magnífica terça-feira. Eu fico refletindo um pouco antes de entrar ao vivo com vocês aqui, buscando o assunto do dia. Amém. O que Papai do Céu quer falar conosco? Ontem ficou claro sobre a obediência, né? Que quanto mais nos envolvemos, quanto mais nos permitimos que o conhecimento faça parte da nossa vida, mais humilde nós sentimos o nosso coração, né? A necessidade de compreendermos a soberania do Senhor nas nossas vidas, e desde as ações mais simples às mais complexas, nós entendemos a importância de nos colocarmos sempre em humildade, sempre sobre o favor dele, sobre a proteção, sobre o direcionamento, sempre nos abastecendo da sabedoria. Eu peguei um drive mental ontem, mais um, né? Que a diferença entre a sabedoria e o conhecimento, ela é tão simples. Eu já tinha um antigo que falava que ciência é saber, sabedoria é fazer. E ontem acrescentei mais um que diz que o conhecimento, ele é a teoria, enquanto a sabedoria é a prática. Então, vamos sim pedir ao Senhor muito conhecimento, mas também vamos pedir muita sabedoria. E quanto mais a gente pratica a sabedoria que a gente aprende, mais fácil fica viver pelos princípios da palavra, agradando o coração do nosso Pai diariamente. Magnífico dia, minha amada Rose. Seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe você e sua mamãe. Vamos iniciar nossa leitura. Ontem, a segunda-feira, foi bem corrida por aqui. Mal tive tempo para nada, mas enfim, vamos lá continuando fazendo a nossa obra. Estou muito feliz com os feedbacks que vocês estão me mandando, tá? A jornada na palavra, ela é bem assim. Há dias que a gente vai estar extasiante, às vezes não acontece nada, mas a gente sente a alegria dentro de nós. Em outros dias a gente sente que é um desafio, a gente estuda a palavra e fica com aquele ponto de interrogação no coração, ou seja, fica com mais sede de conhecimento, então a busca é incessante. E o conhecimento ele vem naturalmente. Quanto mais você se abastece da palavra, automaticamente o Espírito Santo vai agindo sobre você e sua vida vem sendo transformada de forma simples. Quando você percebe, você olha para trás e já não se reconhece mais. Porque quem vive em você, quem age em você é o Espírito Santo, não é mais você. Então isso é só dia após dia, é só se alimentando desse maná maravilhoso que a cada dia nos traz uma clareza diferente, um direcionamento diferente que só nos faz crescer e prosperar de acordo com a vontade do Senhor. Então hoje vamos fazer Isaías 51 e logo após compreendermos com clareza as lições e os princípios desse capítulo. Vamos lá. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, o seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o multipliquei. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como Éden e os seus ermos como o jardim do Senhor. Júbilo e alegria serão achados nela, ações de graça e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim.
A minha justiça se tornará uma luz para as nações. A minha retidão logo virá. A minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouça-me, vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos, porque a traça os comerá como roupa, o verme os devorará como lã. Contudo, a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração a geração. Desculpem. Desperta, desperta, veste de força o teu braço. Ó Senhor, acorda, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não foste tu que despedaçaste Raabe, que transpassaste aquela serpente marinha? Não foste tu que secastes o mar, as águas do grande abismo, e fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos. A alegria eterna lhe coroará a cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens que não passam de relva? E para que se esqueça do Senhor que o fez, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Onde, pois, está a ira do opressor? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão na sua masmorra, nem terão falta de pão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus as minhas palavras na sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e digo a Sião: você é o meu povo. Desperta, desperta, levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça, que fez os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la à mão. Quem expressará condolências por esses dois pares de desgraça que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Os seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua, como o antílope pego em uma rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouçam isso. Você, aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o Senhor, o seu soberano, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear dele. Do cálice da minha ira, você nunca mais beberá.
eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você: caiam prostrada para que andemos sobre você. Você fez as suas costas como chão, como rua para ser pisada pelos que passam. E aqui a gente vê, né, o Senhor exortando e deixando claro que Ele é que levanta, mesmo quando Ele usou a ira dele contra a cidade de Sião, né? Ele mesmo determina o começo das dores e o fim dela também. Ele que usa nações ao seu favor para levar a disciplina àquele povo que não obedece, aquele povo que não aceita a repreensão. Trazendo para a nossa humanidade hoje, infelizmente a gente vai ver muito isso. A gente costuma falar que eu uso particularmente muito isso. Ou você aprende pelo amor, ou você vai aprender pela dor, porque assim é o mover do Senhor. Ele não te exige nada, Ele te deu livre-arbítrio, mas nós somos prisioneiros das nossas escolhas e decisões. Não há como você ter uma vida plena, repleta de paz, pisando no teu irmão, roubando, mentindo, enganando, fazendo coisas que não é certo, fazendo coisas que não agradam ao coração de Deus. Não foi essa a doutrina que Ele deixou para nós. Então não adianta querer ter uma vida de ilusão, né? Você feliz, mas pisando em pessoas, fazendo a minha vontade. Eu sou a dona da verdade. Porque não é assim que funciona. Quanto mais nos contaminamos com as coisas que não pertencem ao Senhor, mais nos afastamos dele. E a palavra nos ensina, né, que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, né? Enquanto a obediência ao Senhor, ela será recompensada com dias de vida, prosperidade e paz. Então, a nossa mentalidade, ela tem que estar voltada para o que de fato nos faz bem. Coloca na balança, né? Cada um coloca na sua balança aí o que é melhor. Eu nunca ouvi ninguém falando, não, eu quero ir pro inferno, que lá é meu lugar. Enfim, sabe? Não acontece isso. O que a gente vê são pessoas cegas querendo ter uma vida plena, se apegando ao que é daqui. Enquanto a palavra diz que a gente tem que se apegar no que é eterno. Isso aqui vai passar. Tudo isso aqui é limitado. É como se a gente estivesse aqui simplesmente para aprender a ser boas pessoas, a ser exemplo de pessoas idôneas, a ser, de fato, exemplos de Cristo, da sua bondade, da sua humildade, da sua clareza de direcionamento. Então, quanto mais a gente se apega a vontades humanas, a vícios humanos, mais a gente se afasta do que de fato é importante. É procurar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é daqui. Nós não somos daqui. Como Jesus disse lá no livro de Marcos, lá em Mateus, lembra que a gente fez junto esse estudo? Ele deixou claro, o meu reino não é dessa terra. Então nós não temos que nos apegar em nada que seja daqui. Vícios, vontades humanas e ilusões, sabe? Tudo isso são banquetes ilusórios e passageiros. O nosso foco, o nosso entendimento, a nossa busca de conhecimento, a nossa fé precisa estar em Deus e tudo que Ele traz. A cada dia a gente vem aqui aprendendo o que é Deus, o que é a justiça do Pai, o que é caminhar pelos princípios do Evangelho. Isso nos faz crescer, não só em termos de conexão, que é o fator principal. Quanto mais conectados ao Pai nós estamos, mais próximo dele, da vontade dele a gente fica. Isso é notório. Mas a contrapartida é a clareza. Nos tornamos de fato pessoas que amam, pessoas que têm misericórdia, pessoas que são generosas, pessoas que são recíprocas, pessoas que estão ali sempre à disposição para resgatar outras pessoas. Tem um modo de dizer muito antigo que eu ouvia muito na época que eu ia na igrejinha aqui na minha rua. Tinha uma igrejinha da religião Assembleia de Deus. E eles falavam muito, dia de sábado a gente saía para evangelizar, e eles falavam, temos que ganhar almas para Jesus. Essa era a intenção de você estudar a palavra, você conhecer Jesus e transmitir aquela palavra.
Tudo com a sabedoria que a gente tinha naquela época. Eu era a menina, né? A Renata falou aqui, devemos estar no centro da vontade de Deus. Exatamente. Então, a gente saiu os sábados para evangelizar, mas o intuito era esse, sabe? Temos que ganhar alma para Jesus. Estou falando coisa de 30 anos atrás. Claro que algumas denominações ainda usam isso, mas será que praticam com o mesmo amor? O que eu quero dizer com isso é que hoje é um tal de copiar e colar, é um tal de ficar compartilhando sem a própria essência. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui, gente, sempre, porque eu trabalho em várias redes sociais, então eu recebo muito feedback de vocês e eu agradeço muito. Oro por todas vocês, o meu desejo é estar aqui servindo sempre, servindo como vocês mesmos falam, a minha constância, a minha persistência são contagiantes, amém. Que a cada dia despertem no coraçãozinho de vocês também essa sede de conhecimento, essa resistência à desistência, porque muitos buscam, mas por serem imediatistas acabam desistindo de seus propósitos. E eu não, eu continuo ali, continuo fazendo o meu trabalho de formiguinha, continuo igual incentivo vocês, né? O exemplo de João Batista, a voz que clama no deserto. Não importa o que o outro fala, Papai do Céu abençoe a vida do outro, que dê clareza, que dê entendimento, que dê sabedoria, que abra seus olhos. Bom dia, minha amada Angelita, seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente. O que a gente tem que levar é o que o Papai do Céu coloca no nosso coração. Uma vez que a gente compreende que é para frente e para o alto, não tem por que você olhar para o lado e para trás. Tem um drive mental que eu uso aqui com a minha filha que é para frente e para o alto. Quem olha para o lado e para trás não prospera. Então, se é do nosso interesse estar prosperando, crescendo de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas, é do nosso interesse estar centrado. Então, quanto mais atenção você fica, copia de fulano, manda para Beltrano, confia daqui, copia de lá, passa daqui. Cadê você? Cadê a tua essência? Cadê você mostrando a tua, no caso, dei o exemplo que foi o maior feedback, quanto mais vocês falam isso, mais fica claro. Cadê você mostrando a sua persistência, a sua essência, a sua consistência? Cadê você mostrando a sua voz? Cadê você falando da mensagem que Deus colocou no seu coração? Porque copiar e colar é fácil, gente. Isso é muito fácil. Mas o incentivo principal aqui que eu procuro demonstrar a vocês é que vocês comecem a ouvir a própria voz e comecem a transbordar do seu entendimento. A palavra diz, ide e pregai o Evangelho. O Evangelho está na nossa mão. A gente se alimenta dele todas as manhãs. E o que a gente tem que fazer? Transbordar na vida do próximo do jeito que o Papai do Céu colocou no nosso coração. Eu recebo de uma forma, a Rose recebe de outro, a Renata recebe de outro, mas a gente tem que transbordar disso. Porque assim a gente segue aprendendo. A palavra do Senhor diz que a sabedoria vem do ouvir a palavra de Deus. Ouvir, compreender e transbordar. Quanto mais você transborda, mais você cresce em conhecimento. É como se fosse um copo, né? Que conforme você vai se abastecendo de conhecimento, esse copo vai enchendo, né? Mas se você não transbordar com a tua essência, como é que vai caber mais? Vai chegar aqui em cima, não vai ter mais espaço para colocar mais. Mas quando você começa a transbordar, quando você começa a usar de fato, a praticar aquilo que você aprende diariamente, o Papai do Céu vai só te mandando mais água e você vai transbordando na vida do outro. Então, todos esses bons exemplos que vocês falam que aprenderam comigo, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou mais inteligente do que ninguém, porque abaixo das nuvens Deus não faz essa diferença, né? Ele não tem preferência sobre as pessoas, Ele deixou as ferramentas à disposição de todos nós. Cabe a nós nos interessarmos, buscarmos conhecimento e praticarmos. Eu comecei a live falando da diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é a teoria. Você fica se abastecendo de teoria, esquece de praticar a sabedoria, que é o fazer, que é o abrir a boquinha e transbordar com a sua essência. Não seja mais do mesmo.
Enquanto eu fazia minhas mentorias de marketing digital, eu sempre falava isso para as minhas mentorandas. Sabe qual é o problema? O problema é que você vê que essa estratégia que deu certo para fulana, vai dar certo para você também. Mas não é assim que funciona. Fulana tem um produto, um tipo de persona, um tipo de público-alvo. E você tem o seu. Você precisa descobrir o seu povo, o seu público, o seu jeito de falar. As pessoas não compram teu produto. As pessoas compram a sua experiência. Elas querem o seu resultado. Então não é copiando de fulano, pegando a estratégia de fulano, que você vai crescer. Na vida é a mesma coisa. Não adianta você fazer igual o outro. Você pode aprender com o outro. Você modela aquela pessoa que você tem admiração, aquela pessoa que você aprendeu alguma coisa com ela. Mas na hora de você transmitir, você transmite com a sua essência, com o seu jeitinho, com o tempero que o Papai do Céu te deu. Essa é a diferença entre você ficar copiando e colando as coisas que não são suas. Não foi você que fez. Embora sejam lindas, você pode fazer as suas. Você não tem a palavra de Deus aí na sua mão? Você não tem interesse, a sede de conhecimento de praticar? Compreenda o que a palavra te diz e transborde na vida do próximo de acordo com o seu entendimento. Que é para isso que a gente está aqui. Papai do Céu nos usa de N formas. Uns têm o dom de canto, outros têm o dom para ensinar, outros têm o dom para influenciar, mas tudo que nós fazemos é só um embrulho para entregar a mensagem do reino. Quanto mais cedo os nossos olhos se abrirem para essa concepção, essa realidade, ela faz parte da gente. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente acessa, na hora da gente processar e mandar para o outro, vai do nosso jeitinho. Cada pessoa tem um modo de entender, né? Tem gente, eu não sou adepta dessa prática, eu sou muito apegada à palavra. Mas tem gente que louva mais do que lê a palavra. Se sente mais conectado a Deus louvando. Papai do Céu usa as pessoas de N formas, né? O importante é estar conectado. O importante é estar transbordando daquilo que o coração está cheio. E o coração está cheio de quê? O que você está abastecendo o teu coração aí? Sabe, essa reflexão é fantástica. Eu ensino muito isso para minha filha. Procure se abastecer do que é bom. Assim você não precisa ficar pensando muito no que falar. Vai ser natural. Quando você, principalmente agora falando para adultas, né? Quando você se abastece da vida do outro, de notícias ruins, de fofoca, de pornografia, de vícios em coisas negativas, é isso que vai sair da tua boca. É isso que você vai profetizar e atrair para a tua própria vida. Então, sabe, a clareza que o ensino do Evangelho nos traz diariamente é isso. É nos mantermos incontamináveis. Se a gente sabe que aquela água está suja, vai beber para quê? A Rose diz: quando a gagueira chega na hora de falar. Não entendi, Rose. Explica para nós. Enfim, voltando aqui ao raciocínio. Então, de fato, quando falam que para nós, eu já escutei muito isso também, que não há nada que podem nos tirar tudo. Ah, esse é o seu bloqueio? Que dá? Olha, eu já fui assim. Eu sempre falo isso aqui, né? Se vocês percorrerem o meu feed e forem lá nos meus primeiros vídeos, vocês vão ver que outra pessoa praticamente. Embora tem certas características que não... É treino, amor. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Não vai ser diferente, não tem outro caminho. É a prática mesmo. Eu sempre, até hoje eu tenho isso. Eu começo aqui com vocês um pouco tímida. E eu tenho o hábito de falar sorrindo, isso é meu, tá? Sempre foi assim. Mas isso aí é o que eu falo, meninas. É experiência. Escutem que já tá aqui já há o quê? Vai fazer uns 7 anos que eu já tô aqui abrindo a boca. Esse Instagram que eu falo com vocês deve ter quase uns 10 anos, né? Mas para vocês verem, eu vou ver a data direitinho que eu me inscrevi aqui, mas ele é bem antigo. Mas só tem 7 anos que eu apareço aqui no máximo. Ou até menos, né?
Porque eu também era, todo mundo é, sabe? São coisas, o nosso cérebro, eu sempre ensino isso para vocês também. Ele não foi criado para para prosperar de fato. Ele foi criado para se proteger, para sobreviver. Então, quando ele vê algo novo, alguma situação nova, ele vai travar a gente. Por quê? Porque é novo. E o novo assusta. Aí eu entro até no outro assunto aqui que eu discuti essa semana, que foi mais uma revelação que Deus faz para mim, que eu acho maravilhoso, o mover de Deus quando eu estou conversando com alguém. E ao mesmo tempo é como se ele estivesse me treinando, que eu identifiquei um ato que não agrada o coração do Pai. E ele ali vai me moldando, me dando palavras de como mostrar para aquela pessoa que aquele raciocínio dela está incorreto. Mas enfim, vamos falar aqui do bloqueio. Tudo que a gente vai iniciar na vida, o cérebro vai travar a gente por ser novidade. Aí entra o autogoverno. Você tem que analisar, o que você está fazendo é uma coisa ruim? Tô falando aqui no caso de vocês que tem vergonha de falar ao vivo. Eu tenho esse drive, passei para vocês na última semana, que eu tô ensinando Palominha também. Você vai abrir tua câmera, você vai falar alguma coisa que envergonha ao Senhor? E cadê que vocês praticarem aquele drive que diz que a única necessidade de aprovação que importa é a do Senhor? E essa vocês já têm. Vocês estão aí acordadas, cheia de saúde, cheia de sede de conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês ficam acumulando, vocês vão sofrer de obesidade mental. E isso trava mais ainda, não ajuda. A Rose disse, aconteceu exatamente isso comigo, conversando com uma amiga, que você falou sobre a palavra. Gente, é o desafio. O Pablo tem um drive que ele fala assim, como é que é? O teu desafio tem a ver com o teu propósito. É um negócio assim, né? O que te trava, o teu bloqueio tem a ver com o teu propósito. Você precisa se autodesbloquear. Nós temos vários bloqueios, vários. E esse é um deles. Isso é necessidade de aprovação. Você não precisa. A palavra mesmo nos diz. Hoje a gente estudou sobre isso, né? Quem somos nós para ter medo de homem? Nosso temor tem que estar no Senhor. Não é Ele que nos chamou, não é Ele que nos capacita, não é nos nossos corações que a palavra dele entra de forma agradável. A Palominha tem um drive, de vez em quando eu pergunto para ela, só para saber se ela não esqueceu. Eu pergunto para ela, filha, a sabedoria vem por onde? Aí ela fala aqui. E ele é agradável aonde? Ela aponta para o coração. Papai do céu guarda onde? E você usa o que para abençoar a vida do irmão? A boca. Perdão. Então isso serve para nós também. Sabe? Se você olhar pelo lado do egoísmo, você está sendo egoísta. Porque você é uma fonte de conhecimento. Você é uma mulher que pode estar inspirando muitas e muitas mulheres a eliminarem seus bloqueios, suas travas. Mas você está aí caladinha. Porque está com vergonha de desagradar. É a necessidade de aprovação. E quando você sabe que a única necessidade de aprovação que importa é a do Senhor e que essa você já tem, só pelo fato de você despertar, estar respirando a uma hora dessa, é como se Papai do Céu falasse assim, Renata, Rose, você tem 24 horas para realizar tudo o que você me pediu. Vá em busca. Nunca diga vá atrás de nada. Porque se você está atrás, você está dizendo que já está atrás. Então, tira esse drive da tua vida. Vá em busca. Vá em busca do que você quer. Abre a câmera aí, dá um bom dia pro povo. Você não precisa fazer uma palestra. Você não precisa falar pelos cotovelos que nem eu. Abre a câmera, dá um bom dia, deseja a paz do Senhor, decreta um dia magnífico na presença do Pai. Sabe? Vai devagarzinho. Sabe o que trava também? É igual na época da água. Lembra que eu estava aqui o mês inteiro? Gente, vamos beber água? E eu recebi muitos feedbacks. Ai,
Como é que você está conseguindo tomar 2 litros de água? Agora já tomando 3. O objetivo é chegar a 4 litros. É constância. É se autodesafiar. Tá tudo aí. A gente sabe o que fazer. Só que se ficar olhando para o lado do cérebro que te bloqueia, você não vai realizar nada, não vai chegar a lugar nenhum. Mesmo sabendo que fazendo aquilo ali você vai chegar na sua plenitude, você se sabota. Mesmo sabendo. Se eu sei que para chegar a um corpo saudável eu tenho que beber mais água, descascar mais e desembalar menos, por que eu não vou fazer isso? Sabe, eu estava conversando com umas pessoas amadas esse final de semana e a gente fala sobre vários assuntos, né? Nós temos liberdade e intimidade para falar sobre vários assuntos. E um deles foi a pessoa falou que ela gosta muito de sexo, problema nenhum. Só que os governantes, eles não vivem por vontade. Eles vivem por coerência, né? Eles sabem que tem hora para tudo. E do jeito que se fala isso, soa-se até como vício. E vício é pecado. O corpo se alimenta de pecado. O nosso espírito da palavra do Senhor. Então, a gente identifica a frequência, o tipo de pensar, mas compreende automaticamente que tudo é no momento do Senhor, na hora dele. E a gente não pode simplesmente se meter no que Papai do Céu está tratando. Entra o discernimento. Quando a pessoa falou isso, eu já fui buscar na palavra uma forma de responder. E foi bem isso que o Papai do Céu mandou. Quando você descobre quem é e para que você serve, você vai se autodisciplinar buscando entendimento na palavra. E isso significa que você está deixando o Espírito Santo agir sobre você. Tem determinado momentos na vida que as pessoas se deixam levar por vontades e esquecem de se autocontrolar. Quando você perde o controle de si mesmo, você faz coisas que se arrepende, tipo quando se embriaga. A palavra de Deus não diz que é proibido beber. É proibido se embriagar. E diz mais: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Da mesma forma que fala sobre o álcool, você pode entender que fala sobre vícios e vontades também. Gente, a palavra do Senhor ela é tão clara que a cada dia que eu estudo com vocês aqui, eu sempre falo isso, né? A cada dia uma nova clareza, a cada dia um novo direcionamento. E não importa quantas vezes nós lemos a palavra, não importa. Tem sempre o que aprender. Papai do Céu tem sempre um drive diferente para nos ensinar a crescer, a prosperar de acordo com o que Ele tem para nós. Só basta a gente nos colocar à disposição e nunca esquecer que é praticando, caminhando que se faz caminho. Então tudo que a gente aprende, a gente tem que compreender e transbordar da forma que a gente entendeu. Parar um pouco de ficar copiando, copia e cola, porque aí você está sendo mais do mesmo. Nós não precisamos de mais do mesmo. Nós precisamos caminhar juntas na mesma direção. Cada uma com a sua essência. Lembra que nós somos membros do corpo de Cristo? Papai do Céu é o agricultor, Jesus é a videira e nós os membros, né? Cada membro tem uma função diferente, embora todos estejam conectados no corpo, que é Cristo. Mas a minha mão direita tem uma função, a minha mão esquerda tem outra, a minha perna direita tem uma função, a esquerda tem outra, e assim somos nós. Um tem o dom de cantar, outro tem os dons de ensinar, mas cada um tem a sua essência. Perdão. Cada um tem a essência que o Papai do Céu coloca segundo o propósito, segundo a sua capacidade. Isso é dom de Deus. Nós só precisamos mergulhar dentro de nós. Descobrir, eu brinco muito, né? Quem é você na fila do pão, mulher? Porque no dia que você descobrir quem é você na fila do pão, acabou. Game over. É pra frente e pro alto, direto, sem bater.
Vamos fazer a leitura, que eu me empolgo aqui, né? O Papai do Céu começa a falar e eu vou. E eu vou. Vamos lá para a gente gravar de forma simples e clara e aplicarmos no nosso dia, em todas as situações que a gente vê que tem necessidade, a gente aplica a palavra do Pai para crescer ainda mais. Lições e princípios de Isaías 51. Aqueles que buscam a justiça devem olhar para o exemplo de fé de Abraão e Sara, lembrando que Deus cumpre suas promessas. A fidelidade de Deus no passado é um fundamento para nossa confiança no presente e no futuro. Deus promete restaurar e consolar seu povo, transformando a desolação em bênção. O Senhor é capaz de transformar circunstâncias difíceis em ocasiões de alegria e prosperidade. E eu gosto particularmente de falar disso porque a gente vê, tem um versículo que fala assim: o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. É exatamente isso. Quando você está em Cristo, né, vão acontecer tribulações, vão acontecer coisas que vão tentar tirar você do seu alvo, do seu objetivo, mas você sabe que durante todo o tempo tu não está sozinho. Papai do Céu está ali te consolando, segurando na sua mão e falando: filha, eu tô com você. Nossa, sabe, não importa, de fato, não importa a fase que você vive, não importa a dificuldade, o problema que você está passando, só confia, está consumado. A justiça e a salvação de Deus são eternas, mesmo quando o mundo físico passa. Devemos focar no eterno, pois a salvação de Deus é imutável e eterna, ao contrário das coisas temporais. As coisas temporais são as coisas do mundo. A gente falou um pouquinho disso durante o estudo, que a gente não deve se contaminar com as coisas do mundo, porque isso são ilusões e são passageiras. O nosso foco, o nosso coração, a nossa intenção, a nossa fé tem que estar em Deus, no reino do Pai, na justiça dele, na vontade dele, em tudo que provém dele. Amor, misericórdia, abundância, plenitude, fazer o bem, Senhor, olha, aqueles mandamentos são maravilhosos. Já é um direcionamento para a gente não se desviar. E conforme a gente vem estudando sobre os princípios, né, que são os princípios, tem um drive que eu aprendi com o Pablo que fala assim: quebre regras, mas nunca princípios. Por quê? Porque regra quem fez foi o homem. Exatamente, outro raciocínio maravilhoso que me veio agora é que os mandamentos foram criados exatamente por conta de que os homens desobedeceram, né? O mandamento de não matarás. Por que Deus criou esse mandamento? Porque atentaram contra a vida. Não mentirás. Por quê? Porque faltaram com a verdade. Então, os mandamentos foram criados porque o homem pecou, quebrando princípios. Então, foca em estudar princípio, descobrir quais são os princípios. O que é princípio? Princípio é tudo que vem primeiro, é tudo que vem de Deus. Então tudo que vem de Deus é bom. Como a gente está fazendo aqui, dia após dia uma clareza diferente, dia após dia uma graça diferente. É isso que ele faz. Então quando a gente descobre que a gente tem que pegar esse aprendizado todo e transbordar do jeitinho que o Papai do Céu colocou no nosso coração, mas não tem bloqueio que te segure, mulher. Tem não. O povo de Deus não deve temer insultos ou perseguições humanas, pois Deus é sua defesa e justificação. Nossa confiança deve estar em Deus, que julgará todos com justiça e nos protegerá das críticas e opressões. Mais uma vez, fica claro para nós que a gente não tem que se apegar às coisas materiais. A gente tem que se apegar no que é eterno, porque depois que tudo isso passar, é com Deus que vamos estar. Deus é o Criador que já agiu poderosamente no passado para salvar seu povo. Podemos confiar no poder de Deus, que é soberano sobre a criação e tem o poder de redimir e restaurar. Para todos aqueles que ainda dormem ou para todas aquelas que infelizmente ainda sofrem muito com esse bloqueio de autoaceitação, de não merecimento. O não merecimento é outro bloqueio que impede muitas mulheres de serem elas mesmas,
de compreenderem que tudo que Jesus viveu foi para que nós fôssemos livres. Livres de julgamento do próximo. Sabe? Autoconfiança. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Tá lá no cursinho das 5 aulas, se eu não me engano, né? Tô até para fazer um mais recente com novos drives. Gente, vocês têm noção de quantas mulheres na face dessa terra não se permitem nem trabalhar na internet porque elas não se sentem merecedoras? E eu falo, gente, a própria palavra ensina. Tem um versículo lá em Provérbios que fala que Deus não se agrada daquele que ajunta para si próprio, mas fica feliz, faz bem ao coração daquele que se dispõe a vender. Se sabe que tem demais, Deus já aconselha a vender. Tem outra passagem também da Bíblia lá atrás, lá no Velho Testamento, que fala sobre a mulher que não tinha mantimentos em casa e estava devendo muito. Deus mandou um profeta, se eu não me engano, foi Elias, que falou para ela pegar as vasilhas na vizinhança toda e encher de azeite para vender. Gente, a venda faz parte da vida, desde a época de Jesus ou até antes dele. Então, de fato, é falta de conhecimento. Precisamos aprender na infância, principalmente para quem não tem o hábito de se abastecer da palavra, a doutrina do mundo é diferente, sabe? E é uma doutrina que trava. Não é uma doutrina que faz prosperar. É igual a doutrina das escolas. Nas escolas não te ensinam a ser patrão, te ensinam a ser funcionário. Você tem que estudar para trabalhar em A, B, C. Eu peço a Deus que coisas novas estão acontecendo, pessoas novas estão sendo levantadas e que a mentalidade das pessoas evoluam também. Porque se o nosso Pai ele é o dono do ouro, da prata e do que de mais valioso nessa terra, por que você vai se limitar a uma vida medíocre? Uma vida de pobreza, e eu não digo pobreza na raiz da palavra, porque a raiz da palavra pobreza significa improdutividade. O povo brasileiro é um povo muito produtivo, porém voltado a mentalidade para o lugar errado. Então, sabe, a própria palavra nos induz a crescer, a prosperar, a transmutar, a estar sempre acessando o melhor do Senhor. Mas pela falta do conhecimento não vai. Mas isso está mudando. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, as pessoas a cada dia estão removendo, se permitindo, né, que a gente ora tanto, para que Deus derrube as traves dos olhos das pessoas. E graças a Deus isso vem acontecendo. Tenho muita fé que um dia muitos tenham acesso ao conhecimento, à sabedoria e transformem sua vida, de preferência pelos caminhos do Senhor, né? Porque acho que não há prosperidade maior do que você prosperar de acordo com o que o Papai do Céu tem para cada um de nós. O temor humano é insignificante diante do poder de Deus, que cuida do seu povo e estabelece o mundo. Para as meninas que têm bloqueio de autoimagem aí, é só vocês lembrarem disso. A única necessidade que importa é a do Senhor. Então você não precisa começar dando abrir tua câmera e fazer uma palestra. Não. Você pode começar dando um bom dia. Você pode iniciar o dia falando um versículo, decretando o que você sente no seu coração. E não precisa ser todo dia. Vai aos pouquinhos. Eu comecei falando uma vez por semana. Depois foram 2. Depois foram 3. E final de semana que eu não apareço aqui, eu sinto falta. Né? Eu tenho que botar uma fotinha, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar meu bom dia, eu tenho que decretar. Gente, perdão. Quando você aprende a transbordar, você sente falta quando não transborda. Sempre tem uma palavra do Senhor para falar. Sempre. A confiança na proteção de Deus nos dá coragem para enfrentar qualquer adversidade. É bem isso que eu estou tentando falar. Quando você confia nas promessas do Senhor, não tem vergonha, não tem necessidade de aprovação, que na verdade não é necessidade de aprovação, é medo de errar, sabe? Você tem medo do que as pessoas vão falar e esquece que a opinião do outro é só a opinião do outro.
Lembro quando eu comecei aqui na internet, que eu ainda não tinha me definido, né? E eu vi algumas injustiças e eu abria a boca e falava aqui e chovia hater lá falando. Você não tem vergonha, não? Você não acha, não? E eu percebia que a comunicação, a minha sempre foi simples, né? Eu sempre tive isso, de aprender para entregar da forma mais simples possível, porque não precisa, sabe, enfeitar pavão, precisa transbordar. Você tem uma mensagem aí dentro, você tem que transbordar. E quanto mais simples, melhor. Mais as pessoas vão te compreender, mais as pessoas vão despertar vontade de aprender mais com o que você tem para ensinar, e assim a gente prospera. E eu sempre ficava, gente, algumas eu respondia, algumas eu ria, algumas eu trazia para mostrar. Mas quando eu percebi que eu estava tendo audiência por causa dos BO, eu parei de postar as opiniões das amadas aí. Porque não é isso que eu queria, sabe? Eu não queria crescer em audiência por causa de intriga, por causa de contenda. Perdão, por falta de mentalidade de algumas mulheres. Então eu parei de postar. Aí até hoje, vira e mexe aparece alguma que comenta uma coisa lá. Aí eu respondo, eu também te amo em Cristo Jesus. Fique em paz. E rola a bola. Porque não adianta. O Papai do Céu diz que confronto só serve para edificar. Confronto que afronta o próximo é desnecessário e desagrada o coração dele. Então se desagrada o coração dele, eu nem mexo com esse negócio. Deixa pra lá. Deus livra o seu povo da opressão e humilhação, prometendo justiça contra os ímpios que os afligem. A justiça de Deus se manifestará ao libertar os oprimidos e punir os opressores, trazendo restauração ao seu povo. Resumindo, Isaías 51 encorajam o povo de Deus a lembrar de suas promessas e a confiar em sua fidelidade, mesmo em tempos de dificuldade e opressão. Deus promete consolo, restauração e libertação, e sua salvação é eterna. O capítulo destaca a importância de não temer as circunstâncias temporais ou os homens, pois o poder e a justiça de Deus prevalecerão. Maravilhoso estudo. E eu quero enfatizar que tem coisas que estão acontecendo na nossa atualidade que nem todo mundo está sabendo, né? Como muitos sabem, a nossa mídia brasileira, ela está a serviço dos homens, que tem um controle do mundo, né? Alguns chamam de os senhores do mundo. E eles é que determinam o que a humanidade, a sociedade pode saber e o que não. Muitos acham que tem muitas coisas que acontecem aí que o povo não está preparado para saber pela falta de entendimento, né? Porque nós somos um povo muito subdesenvolvido. Então, lá nos Estados Unidos, estão descobrindo que, eu não sei se chama seita, mas enfim, um grupo de pessoas famosas, né? Famosas mesmo. É tipo Beyoncé, Jennifer Lopez, um bocado desse povo famoso aí lá dos Estados Unidos. Vários atores estão envolvidos em práticas ilícitas, se reúnem em festas, aí depois se intoxicam e depois cometem coisas de super maldade, até mulheres. E isso tá vindo à tona agora, né? Pegaram um tal de Didi aí, Didi, sei lá o nome do cara, que é um dos cabeças, dos organizadores dessa festa aí. Segundo alguns canais de notícia, até o Will Smith está metido com isso também, meteu o filho dele também. Enfim, as notícias estão começando a aparecer, mas o que traz para mim? O que eu quero trazer com isso? Nós fomos, né? Estamos despertando a cada dia. Papai do Céu está realizando um avivamento maravilhoso, aonde o que estava oculto está sendo descoberto.
Então, se a gente sabe que a mídia vem nos controlando há anos, né? O que está ficando descoberto agora? Que quem se mostra bonitinho, quem se mostra exemplo, tá tão sujo quanto aqueles humildes que pecam e reconhecem. Mais ainda. Porque os humildes compreendem que pecaram e estão ali, ó, nos pés de Jesus pedindo perdão, enquanto eles não. Botaram uma máscara de pessoas inatingíveis, pessoas poderosas, pessoas maravilhosas, e são sepulcros caiados, como dizia Jesus. Às vezes está com Jesus aqui e longe do coração. O avivamento é esse, gente. As verdades estão aparecendo dia após dia. As pessoas não são mais tão influenciáveis assim. Tem uma notícia falando um pouco de política agora, que fizeram uma pesquisa colocando Lula, Pablo e Tarcísio de São Paulo para a presidência de 2026. E essa pesquisa foi feita antes do primeiro turno, quando o Pablo ainda concorria. E deu Lula em primeiro, inacreditavelmente, deu Lula em primeiro, Pablo em segundo e Tarcísio em terceiro. O que isso mostra? Que o povo precisa acordar mais ainda. Porque eleger de novo Lula, gente, só Jesus na causa. Segundo, o Tarcísio não era nem para estar nessa pesquisa para mim aí, porque, sabe, a pessoa ela é reconhecida pelos seus frutos, né? Por seus resultados. Pelo menos a minha convicção é essa. Eu não escuto o que ela fala. Eu observo seus atos. Então, o Tarcísio, na minha opinião, não era nem para estar ali, né? Já o Pablo, alguns conheceu agora, por falta de conhecimento mesmo, que as pessoas procuram diversão na internet. Elas não procuram sabedoria. A maioria delas, não estou generalizando, me perdoem. Mas a maioria das pessoas não usam a internet para aprender somente. Elas querem distração, elas querem, sabe, fugir da realidade. A verdade é bem essa. Então, quem foge da realidade não está interessado em aprender, né? A não ser que aconteça algo extraordinário na vida dela que ela não tenha saída. Aí ela vai buscar. Mas, enfim, o que traz para nós? Se a mentalidade do povo não mudar, é daqui para pior no quadro do governo. Porque se alguém se elegeu prometendo picanha e hoje está do jeito que a gente está vendo, eleger essa desgraça de novo, eu não vou nem chamar de burrice, né? Porque ele não tem entendimento nenhum mesmo, de nenhuma parte. Minhas amadas, a hora se avança. Eu não sei o que acontece, que a gente começa a falar, começa a aprender, começa a transbordar e a hora se vai. Mas enfim, vamos orar para agradecer ao Senhor. Assistam novamente o estudo de hoje, foi fantástico, repleto de drives. Para as que estão bloqueadas, olha, tem livro, eu tenho livros postado aí, publicado aí, que incentiva muito sobre isso. Tem a minha mentoria, onde pego na mão e a gente começa a praticar isso aí para destravar. Mas é aquilo, é a vontade, tá? Depende da vontade de cada uma. A sabedoria, as ferramentas, tá tudo aí. Precisa querer. Mas vamos agradecer ao Pai, vamos unir o nosso espírito ao espírito dele para fazermos um magnífico dia, para termos excelentes resultados e sempre transbordando da nossa essência, da sementinha que ele coloca no nosso coração. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Tua presença, gratidão por esta terça-feira repleta da Tua presença, sobre o Teu favor, que a cada estudo, Pai, que a gente presencia aqui, nos alimentamos de Ti, da Tua graça, do Teu direcionamento, Pai, que o Teu Espírito Santo Consolador nos direcione e capacite a estar sempre fazendo a Sua vontade, Pai, em nossos desejos, pensamentos, emoções, palavras e ações, que tudo que nós nos dispormos a fazer seja para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, que tenhamos autogoverno, que não sejamos movidos por vontade, que sempre nos lembremos que o corpo se abastece de pecado, porém o nosso espírito da palavra do Senhor.
Que Sua palavra sempre entre de forma agradável em nosso coração e sempre esteja guardada em nossa mente e pronta para usarmos como escudo e como arma. Pai, eu decreto luz, graça, entendimento, sabedoria, discernimento na vida de todas nós que estamos aqui online desde as 5, às vezes até antes, como eu, e também todas as outras e outros que assistirão esse alimento no decorrer do dia. Esteja presente, seja a provisão, Pai, que teus filhos amados precisam e que esse bloqueio de autoimagem seja eliminado em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém. Meninas, ontem tivemos o incentivo do estudo da obediência, né? Da reflexão sobre a obediência. Hoje vocês deixaram claro que são bloqueios. Bloqueio, assim como a dúvida, elas te impedem de acessar o melhor que o Pai tem para vocês. Então eu deixo um desafio, tanto para Renata quanto para Dona Rose. Eu quero assistir um story de vocês duas, dando um bom dia, mandando uma palavra, decretando um versículo de paz, de amor. Vamos desbloquear. Amadas, você sabe que são, né? Papai do céu ama vocês infinitamente. Então vamos botar esse amor para fora, vamos mostrar para o mundo o quanto a gente ama o nosso próximo. Beijo no coração de vocês, Papai do céu nos abençoe, nos cubra com o seu amor, com a sua graça, com a sua sabedoria. Passamos todas um magnífico dia, de fato será, tá escrito. Um beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.